Walter Feldman. Nós estamos dando 1 minuto apenas. O próximo, né? Só me deixa chegar, então. Walter. Só para registrar, senhor presidente Amaury Teixeira, nós acabamos de chegar de uma audiência com o ministro Aldo Rebelo, levando nessa audiência todos os líderes do surf do Brasil. Para quem não sabe, o surf é um esporte que envolve mais de 500 milhões de pessoas no mundo, considerado o esporte mais ambiental, mais sustentável, porque as pistas, as quadras, os ginásios, os estádios estão na própria praia. Não há nenhuma agressão ao meio ambiente, tem toda a perspectiva de inclusão social, de incorporação daquela população jovem de toda a costa do Brasil. O ministro Aldo Rebelo recebeu a delegação com muito entusiasmo e se comprometeu a enviar uma carta ao presidente do Comitê Olímpico Internacional para que o surf seja apresentado na abertura dos Jogos Olímpicos 2020. Entraremos. Minoria. Senhor presidente, eu tive várias surpresas ontem, mas eu tive uma grande surpresa hoje, que foi ouvir o líder em exercício do PT, o deputado José Genuíno, aqui na tribuna, defendendo o casuísmo. Quero dizer que o velho PT orgulha a história do Brasil, orgulha a democracia por aquilo que fez num período determinado. Nós não imaginávamos que isso pudesse acontecer. A defesa pura, escancarada do casuísmo na votação dessa matéria. O deputado Vanderlei Macris defendia aqui a oportunidade de aprofundarmos esse assunto, tendo em vista que a reforma política que foi enterrada sem nenhuma glória na semana passada traz um embrião de ideia que nem sequer foi discutida com o deputado Edinho Araújo, ele mesmo surpreso a semana passada, não passou pela comissão. Chamou extraordinário. Vamos votar, presidente. Como vota o governo? Em votação. PB vota não, senhor presidente. Desculpe só, suspender um pouquinho, porque o deputado Walter Feldman, de fato, estava inscrito. Vou falar como líder. Okay. Senhor presidente, nobres senhores deputados, queria inicialmente responder no direito e no tempo que me cabe ao deputado José Genuíno, na sua réplica. Vou agora produzir a tréplica em relação às suas afirmações. Eu aprendi também nos bancos educativos da esquerda brasileira a me comportar do ponto de vista da argumentação, da lógica das ideias, na defesa das doutrinas e do pensamento ideológico que, na verdade, nos trouxe, eu diria, uma parcela ponderável dos deputados a esta casa. Em hipótese nenhuma, desqualificar a ação pessoal. Mas nós não podemos negar que aqui nós não temos atitudes ou posturas pessoais. Nós representamos instituições. Em primeiro lugar, a instituição de uma parcela ponderável da população que nos elegeu para que a representarmos através do voto popular, soberano e secreto. Segundo, nós representamos as instituições partidárias e outras tantas que hoje são significativas na organização popular do povo brasileiro. Eu estranho, deputado José Genuíno, porque nós temos a marca da luta popular, da luta democrática. Eu gostaria só de mirar o deputado José Genuíno para que a argumentação ficasse mais fácil. Deputado Genuíno, peço por favor, gostaria de visualizá-lo. Nós, deputado Genuíno, nós temos uma marca extraordinária de compreensão de que o povo brasileiro, nos momentos mais difíceis, ainda tinha capacidade de resistência para lutar pelos seus direitos. Direitos fundamentais como a liberdade de manifestação, de organização, de pensamento, que a ditadura nos negou durante mais de 20 anos. Eu sei o empenho de muitos daqui que não chegaram apenas pela construção, muitas vezes financeira,
muitas vezes operacional, da compreensão moderna do voto, que muitas vezes não expressa a opinião, o pensamento, nem a organização do povo. Infelizmente, por conta da estrutura partidária hoje existente. E nós que temos essa marca da luta popular e democrática no país, nós nos manifestamos, nós reagimos, nós temos a resistência a qualquer tentativa de limitar a nossa liberdade. Vossa Excelência deve ter, como eu, uma manifestação espontânea, física, quando uma determinada força militar, corpos de segurança, sejam eles privados ou públicos, eles impedem que nós possamos representar a população que está nos nossos bastidores. Isso acontece aqui na casa, acontece em muitas manifestações de rua, acontece nos movimentos sociais, muitas vezes de conquista do espaço, como dos índios ou da terra. Esse toque das forças de segurança nos agride profundamente. Nesse momento nós viramos gigantes, porque seguramente temos a marca de décadas de luta, que nos faz com que a capacidade de resistência e de luta contra essa repressão, muitas vezes pequena, física, nos lembre períodos passados que fizeram com que muitos de nós fosse a luta contra a nossa própria vida. Muitos caíram, muitos tombaram, muitos foram esquecidos, muitos agora estão sendo resgatados pela Comissão da Verdade. Eu digo isso, deputado Genuíno, porque a nossa capacidade de resistência é permanente. Não há nenhum objetivo de governo, nenhum interesse espúrio de Estado que possa nos retirar dessa conduta. Nós somos contra qualquer casuísmo, qualquer tentativa de restrição de liberdade, independente da posição onde estejamos. Eu discordo do político que tem a capacidade de vestir uma determinada fantasia e, de forma impressionante, mudar de posição, virar repressor, virar limitador da liberdade, contribuir para que um processo extraordinariamente casuístico como esse possa ser realizado sob as vistas da população, com a imagem da imprensa, do rádio e da televisão, e vossas excelências argumentarem que sessão isso... prorrogada por mais uma hora. Desculpe, eu peço desculpa, mas tinha que prorrogar. Está no seu direito regimental. E excelências, como Vossa Excelência, que tem uma história incrível de luta contra a ditadura, conseguirem construir um pensamento que justifique o casuísmo que nesse momento está sendo oferecido. Eu me lembro quando nós éramos do Partido Comunista do Brasil, como nós lutávamos pela liberdade. O Partido Comunista Brasileiro, hoje expresso no PPS, me assusta quando a representação do Partido Comunista do Brasil, no qual eu fui filiado durante 10 anos, se manifestar favorável a esse projeto de lei, ao requerimento de urgência. Não é cabível, no meu raciocínio, que possamos mudar de posição, porque isso nos agride na nossa história. Como disse o deputado Ivan Valente, a liberdade de organização partidária é manifesta na Constituição. É para encerrar? É garantida na Constituição, deputados. É inacreditável que, nesse momento, vossas excelências queiram, a maioria que se manifestou anteriormente, espero que mude a posição agora, possam amputar 20 milhões de brasileiros que se manifestaram na última eleição pela candidatura da senadora Marina Silva. Com o voto favorável dos senhores nesse momento, é exatamente isso que está sendo feito. Com a argumentação hipócrita de alguns deputados que dizem que aí estaria sendo garantida a excelência da manifestação da organização partidária hoje existente, estagnada, superada, que é muitas vezes instrumento de acordos contrários ao interesse. Deputado, prorroguei seu tempo por 1 minuto. Conclua, por favor. Que está lá fora e que não aceita
a maioria hoje dos partidos políticos em decadência plena, rejeita a maioria da função política, porque não se vê mais representada nas suas demandas, nas suas amarguras e nas suas angústias. Vossas Excelências votarão agora a amputação do direito democrático de parcela ponderável da população que quer uma alternativa. Quem somos nós para evitar essa manifestação, deputado Genuíno? Nós somos a favor da liberdade partidária. Não manche essa sua história, como muitos que aqui estão, exatamente por defender durante décadas posições com esse conteúdo. Senhor presidente, tendo sido citado... Como vota a minoria? Senhor presidente. Senhor presidente, Não há... A minoria encaminha o voto... Sim, você fala? Fala. Walter Feldman vai falar. São tantos Como líderes aqui, vota nós o estamos... minoria? Deputado Minoria. Walter Felder já está com a palavra. Senhor presidente, não há nenhuma capacidade retórica, particularmente dos líderes do PT e do PMDB, que justifique o mascaramento do objetivo real da votação nessa matéria, assodada, acelerada e ansiosa, como está sendo feita nesse momento, a não ser escolher os candidatos que estarão no pleito presidencial de 2014. Esse governo está se constituindo de maneira tão fisiológica, tão amadora de uma maioria instável, que se propõe, inclusive, a escolher com quem vai disputar o pleito de 2014. Eu quero dizer especificamente ao deputado Espiridão Amin, que não é uma transformação de legendas novas em mercado, peça ou não peça. É, na verdade, deputado Espiridão Amin, uma reserva de mercado. Os partidos atuais querem ter a estrutura de televisão e de rádio. Sim. Minoria vota? Como vota? Como vota? Minoria vota como? Questão de ordem, presidente. Artigo 95. Minoria vota? Combinado com o artigo Sim. 104. Como vota o deputado Walter? Já falou. Presidente. Vota Questão de sim. ordem, presidente. Como vota o governo? Questão de ordem, deputado Ivan Valente. Quero ler para o senhor aqui, senhor presidente. Artigo Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Questão de ordem. Só para lembrar, eu pediria o apoio do doutor Mozart. Na semana passada, houve um requerimento semelhante, mas houve um requerimento semelhante durante o processo de encaminhamento e o presidente Henrique Eduardo Alves aceitou. Portanto, nós não estamos entendendo como naquela oportunidade houve a retirada e agora Foi um não. destaque de emenda, e isso é muito claro. Foi um destaque de emenda, não foi um requerimento que estava já em fase de votação, encaminhamento de votação. Mas já conforme tinha foi visto. iniciado o encaminhamento, da Sim. mesma forma. Senhor presidente, Foi vamos retirado. para... De Vamos emenda ouvir o você líder. tem um regimento diferenciado. Portanto, o deputado Rubens Bueno, ainda que... Senhor presidente, vocês deputado estão Euler Cruvinel, na votação Deputado anterior, Rubens Bueno. acompanha... Minoria. Senhor presidente, o deputado Hugo Napoleão, ex-secretário, ex-governador, ex-ministro, alega aqui uma série interminável de medidas protelatórias. Primeiro, quero lembrar que é o único instrumento que resta à oposição e à minoria, unificada nesse momento, apesar da defecção do DEM. Quero lembrar que a lista interminável de medidas aqui adotadas para implementar a ferro e a fogo, sob o comando do trator acionado na polpa e na proa do governo, é que, na verdade, está impedindo uma manifestação democrática no debate das ideias que permitiria que nós aprofundássemos a lesão que, nesse momento, acontece na Constituição brasileira. Quero lembrar, portanto, o deputado Hugo Napoleão, que essa lista interminável de assodamentos e de lesões à democracia brasileira... Governo. Minoria. Minoria, presidente. Minoria. Presidente, primeiro eu queria